Olá, meus alunos! Bom dia, meu terceiro ano B! Como é que vocês estão? Bem, eu espero que todos estejam bem, para que nessa terça-feira, dia 4 de agosto, todos estejam preparados para as nossas aulas do dia. Como vocês sabem, hoje, terça-feira, temos aula de História e também temos aula de Matemática. E hoje vamos começar com nossa aula de História. E nossa aula de História de hoje, ela será um pouco diferente, a gente vai sair um pouquinho do livro, tá bom? Hoje, pessoal, por estar no início de agosto, hoje eu venho falar para vocês, contar uma história para vocês. Como alguns já sabem, no início de agosto é comemorado a fundação da Paraíba, ou seja, a fundação do nosso estado. E hoje, para atualizar e contextualizar vocês de uma história tão importante sobre a fundação do estado na qual nós moramos, eu venho aqui contar de uma forma mais resumida, para não ficar uma aula tão enfadonha, sobre a história da Paraíba, do início até os dias atuais. Então, nossa aula ela primeiro vai ser dividida em duas etapas. Primeiro eu vou contar um pouco da história da Paraíba para vocês e depois nós vamos para a nossa atividade, onde está um pouco da sua contextualização na folhinha, mas de início não precisa pegar a folhinha, tá bom? De início eu quero que você preste atenção na aula, porque eu vou contar agora um pouco da história da Paraíba para vocês, ok, pessoal? Bem, a história do território paraibano, ela se inicia bem antes da colonização dos portugueses. Antes de tudo começar, antes de toda essa história da colonização, do descobrimento do Brasil começar, como vocês sabem, quem habitava o território brasileiro eram os índios. E várias tribos, quando eu falo dos índios, várias tribos habitavam o território brasileiro. E hoje, onde se localiza o território paraibano, era habitado por duas tribos, a tribo Tabajara e a tribo Potiguar. E essas tribos, elas habitavam o nosso território paraibano bem antes da colonização. Com toda aquela história do descobrimento, com toda a história da colonização, chegou a parte das capitanias hereditárias, onde o território brasileiro, para uma questão de organização, para ser melhor organizado e melhor colonizado, foi dividido em 15 capitanias para 12 donatários. E o território paraibano ele ficou junto com a capitania de Itamaracá, a ilha de Itamaracá, como eu acho que vocês já ouviram falar. E não tinha divisão de estados. Como a divisão era feita em capitanias, o território que hoje se chama Paraíba estava junto com o território, com a capitania de Itamaracá, que hoje pertence a Pernambuco. E o que houve? O que aconteceu? Naquela época, ocorreu que a filha de um cacique potiguar sumiu. E com esse sumiço, gerou grande revolta na tribo potiguar. E eles planejaram um assassinato em massa. E a tribo potiguar, por causa do sumiço da filha do cacique, planejou um assassinato em massa, ou seja, um assassinato de muitas pessoas em um engenho. Já era na época da colonização. E qual foi esse engenho? Foi o engenho de Tracunhaém, onde a tribo potiguar matou todos os habitantes daquele engenho, todos os moradores daquele engenho por causa do sumiço da filha do cacique. E com esse assassinato em massa, o Papa da época fez o desmembramento da capitania de Itamaracá e dividiu e fez assim uma nova capitania, que foi a capitania do Rio Paraíba, onde não se referia mais aos índios potiguar, mas só aos índios tabajaras. E assim foi criada uma nova capitania, a capitania do Rio Paraíba. E com essa nova capitania, o governo de Portugal mandou uma ordem para o donatário que fazia a organização daquela capitania, de punir os índios responsáveis pelo massacre de Tracunhaém e
formar ali, naquele local onde eles dominavam, onde eles habitavam, uma nova cidade, um novo território. E também expulsar os franceses, porque eles queriam o território limpo para fundar ali uma nova cidade. E foi aí que começou as expedições para conquistar as terras que hoje nós chamamos de Paraíba, que hoje é o nosso estado tão amado. E foram 5 expedições dos portugueses para conquistar, até conquistarem as terras paraibanas. Foram 5 expedições diferentes, foram 5 tentativas diferentes. E quando os portugueses já não tinham mais esperanças, os portugueses conseguiram se unir aos Tabajaras, que era aquela outra tribo que desde o início habitava as terras paraibanas e não teve nada a ver com o massacre, e conseguiram tomar o território que antes era tido por franceses e potiguares, e formaram aqui uma nova cidade, que hoje faz parte do nosso estado da Paraíba. Então foi no início de agosto de 1585 que essa aliança entre Tabajaras e portugueses tomaram a capitania do Rio Paraíba, que hoje é o nosso estado paraibano. Tá certo? Essa história que eu contei para vocês é um pouco da história do nosso estado, para que vocês possam compreender um pouquinho da nossa história inicial, da história do local onde hoje nós podemos chamar de nosso estado. E falando em representatividade, nada mais interessante quando eu falo de representar algo que as bandeiras. A bandeira do nosso país representa toda uma nação. E as bandeiras, né, elas possuem um significado muito grande para aquele local onde elas representam. E eu trouxe aí para vocês na folhinha uma atividade onde a nossa bandeira da Paraíba atual, ela está em branco. E tem um motivo de ela estar em branco, porque vocês vão, junto com o papai, junto com a mamãe, junto com algum responsável, fazer uma pesquisa. Vocês vão pesquisar mais um pouquinho sobre a história da bandeira da nossa Paraíba, a bandeira atual, tá certo? Já houveram outras bandeiras anteriores a essa, mas em especial essa, que é a nossa bandeira atual, ela tem uma história muito interessante. E vocês vão ficar encarregados de, primeiro passo, colorirem a bandeira do nosso estado, recortarem ela e colarem no caderno de desenho. Vocês podem fazer essa pintura com as cores tradicionais da bandeira, tá certo? A cor que realmente ela é. Vocês vão recortarem e vocês vão fazerem essa pintura, pode ser de tinta guache, quem tiver, pode ser de giz de cera, pode ser de lápis de cor. E depois dessa pintura, vocês vão elaborar uma pesquisa, que vai ser simples. Vocês vão colocar no Google, né, que é a fonte mais viável, mais fácil de pesquisa no momento, sobre a história da bandeira atual da Paraíba. E depois dessa pesquisa, depois de lerem um pouco, se informarem um pouco, vocês vão responder na folhinha, onde tem apenas essas perguntinhas aí, depois da folhinha onde tem a bandeira. Vocês vão responder essas simples perguntinhas sobre as características principais da nossa bandeira e sobre uma pessoa que foi muito importante, tá certo? Que hoje leva, a nossa capital leva o nome dessa pessoa, que foi João Pessoa. Então vocês vão pesquisar um pouco sobre a história da bandeira atual da Paraíba e um pouco sobre quem foi João Pessoa. E com as palavras de vocês, vocês vão responder essas simples perguntas sobre as características da bandeira e sobre esse homem que foi importante para a construção da nossa história, e vão responder na folhinha. Em seguida, vai mandar o feedback para a tia Viviane, porque essa pesquisa ela vai valer ponto, tá bom? Ela vai ter uma pontuação. Além de toda a informação que a gente vai ter sobre a história do nosso estado, também vai gerar uns pontinhos para vocês, tá bom, meus queridos?
Então, nossa aula de hoje, ela foi sobre a fundação do nosso estado. Eu espero que através dessa aula vocês tenham entendido um pouquinho a mais sobre a nossa história. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha gerado alguma curiosidade para que vocês pesquisem essa história mais a fundo, aqueles que ficaram mais curiosos sobre esse tema. E eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima aula com muito mais conteúdo. Bons estudos!